Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Acredito que estejam todos bem. Mais uma aula aqui no nosso canal Tiago Paulo Concurso. Pessoal, hoje nós vamos falar dos principais livros e documentos mais cobrados em concursos públicos. Óbvio, vai ser uma série de aulas onde nós vamos falar sobre livros, como já falamos também numa aula anterior. Mas nas aulas sequenciais nós vamos falar de documentos importantes que caem em concursos públicos voltados para a educação física. Então, fique atento, né, porque o que você vai aprender hoje é ouro para a sua aprovação. Mas antes disso, vamos falar do método bússola da aprovação. Aqui, né, tem um link aqui, né, de inscrição na nossa aula, onde você clica e vai direto para o nosso curso. O que o nosso curso oferece? Checklink de editais, técnicas exclusivas de estudo, a nossa comunidade, bússola da aprovação. A gente organiza, né, a sua rotina de estudo. Então, aqui na nossa aula, né, tem a descrição aqui, você clica e venha conhecer os nossos materiais. Temos apostilas, né, com os principais conteúdos de educação física, temos mapas mentais, nós temos os mapas mentais de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, quer dizer, um material completo para a sua aprovação. E outra coisa, pessoal, deixe um like nessa aula, deixe um comentário, é importante. O que nós estamos fazendo hoje aqui nessa aula foi sugestão dos alunos. Nós colocamos uma enquete lá no Instagram e o pessoal votou. Então, sem mais delongas, vamos para as principais, né, nos principais livros, né, que a gente fala de biografias, documentos. Pessoal, quando a gente fala de história da educação física, a gente não pode esquecer desse livro chamado Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, da professora Carmen Lúcia Soares. O que esse livro trabalha? A história da educação física no Brasil, tendência higienista, tendência militarista, tendência pedagogicista e por aí vai, esportivista, né, popular, os métodos ginásticos europeus, né, que a gente tem lá o alemão, o sueco e o francês. Então, esse livro, ele aborda o processo histórico da educação física. E uma coisa que eu tenho percebido nos alunos é que os alunos têm muita dificuldade em pegar os farelos importantes quando se trata desses conteúdos. O segundo livro importante, a bibliografia importante, é o que é a Educação Física, do professor Vitor Marinho de Oliveira, onde ele fala tópicos importantes. Que tópicos são esses? A origem e a história da educação física. Ele é todo o processo histórico da educação física, como a educação física era vista e as bancas gostam de cobrar. E por último, o livro do professor Lino Castellani Filho, que é um livro, né, Educação Física no Brasil, a história que não se conta, né? E o que esse livro trata, né? Que tópicos relacionados à história da educação física no Brasil? Então, esses três livros, né, são muito importantes em concursos públicos. Professor Tiago, a gente precisa estudar? Não precisa estudar, não precisa se debruçar nele como um todo. Lá no método bússola da aprovação, as nossas aulas de história da educação física são voltadas para essas três bibliografias, esses três livros que não caem, despencam em prova. Então, como é que nós vamos trabalhar hoje? Preste atenção. Vamos na primeira questão. Olha o que a questão trata. Para Carmen Lúcia Soares, Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, né? O pensamento médico higienista atuou fortemente nas áreas de educação, da educação física e da formação social, no final do século XIX e início do século XX no Brasil. No caso da educação física, a influência ocorreu especialmente na formulação de suas finalidades pedagógicas, que passaram a enfatizar vamos lá. A. Conhecimento do corpo biológico como referência de melhoria da regeneração da raça brasileira. B. Aspectos psicológicos visando controlar e dominar o corpo biológico individual. C. Conhecimentos médicos do exercício físico para domar a natureza e o índice e a índole dos indivíduos. E D. Métodos de puericultura, quer dizer, puericultura, visando adestrar os comportamentos corporais dos indivíduos. O que você marcaria aqui? Separa o vídeo, lê a questão atentamente e o que você marcaria? O nosso gabarito é a letra A.
Por que que a letra A? Eu trago o comentário. O pensamento médico higienista, eu fiz um comentário no Brasil, especialmente no final do século XIX e XX, esse movimento, o que acontecia? No que ele se baseava? Se baseava na crença de que a saúde pública e individual deveria ser promovida por meio de práticas que buscassem a melhoria de condições higiênicas e sanitárias. Então, por isso o gabarito e letra A. E por que a educação física? A educação física foi bastante impactada por essas ideias que passaram a orientar a formação de suas finalidades pedagógicas. O foco era a melhoria das condições físicas dos indivíduos e, por sua vez, refletiria na melhoria da raça brasileira. Quer dizer, havia esse quesito, né? A gente tinha essa questão de divisão de raça, né? Durante esse período. Essa era uma visão comum de época, que associava as práticas de exercício ao desenvolvimento de um corpo saudável e, consequentemente, a ação mais forte, quer dizer, uma nação mais forte e vigorosa. Quer dizer, a ideia era um corpo, né, que tratava a educação física como corpo biológico, mas o objetivo, a sua referência era o que? A regeneração da raça brasileira. Quer dizer, dividia por casta, né, pobre, rico, e nessa época também, né, o branco, né, e o gordinho, mais cheinho, ele era sinônimo de saúde. Então, essa saúde pública, ela era desenvolvida e era transferida para o indivíduo somente. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Eu trouxe os comentários que assim fiz, para facilitar, aluno, o seu aprendizado quando se trata dessa bibliografia importante, Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, da professora Carmen Lúcia Soares. Carmen Lúcia Soares. E é uma biografia que não cai, despenca em prova. Vamos para a segunda questão? Olha que maravilha! Essa questão é do professor Vitor Marinho de Oliveira. Vamos lá. Apresenta um balanço da produção teórica da educação física brasileira nos anos de 1980. As concepções pedagógicas mais significativas desse período são classificadas pelo autor em duas perspectivas diferentes. São elas: A, tecnicista e holística; B, idealista e empirista; C, do consenso e do conflito; ou D, do plural e sistêmica. Para o vídeo, lê com calma, ok? Tenta fazer a questão e depois você volta. O nosso gabarito é a letra C. Olha que interessante. Qual é o enfoque da questão? A pergunta está baseada na análise do professor Vitor Marinho de Oliveira sobre a produção teórica da educação física brasileira nos anos de 1980. O autor classifica as concepções pedagógicas desse período em duas perspectivas significativas. Quais são? Os conhecimentos necessários sobre consenso, né, e conflito. Olha só, para resolver essa questão é importante ter o conhecimento sobre a história e as teorias pedagógicas da educação física no Brasil, especialmente nos anos de 1980. Também é crucial estar familiarizado com as classificações das perspectivas pedagógicas propostas por estudiosos da área. Quer dizer, esses estudiosos da área, como Lino Castellani Filho, Celi Tafarel, Carmen Lúcia Soares, Walter Brache, vamos lá, Eleanor Kunz, esses que estudaram a educação física, essas concepções, sejam as tendências, né, que ajudaram a construir a educação física depois de movimentos inovadores, eles têm um pensamento. Por isso que para o professor Vitor Marinho de Oliveira, ele entende que a educação física tem duas perspectivas, de consenso e de conflito. Então, se cair em sua prova, isso é uma questão de prova, tá? E é uma questão atual. Então, quando se trata desse autor, se tratando de história da educação física, nessa narrativa da história, preste atenção nesse autor, que ele não cai, que ele despenca em prova. Vamos para a terceira questão da nossa aula, aqui no nosso canal no YouTube. Vou beber uma água. Pessoal, deixe um like nessa aula, deixe um comentário, porque é importante
para o nosso trabalho. A gente está dando um material para você que é ouro. Nós estamos falando dos principais livros, das principais biografias que caem em concursos públicos. Lembrando aqui em nosso canal, já tem uma aula voltada para os movimentos inovadores da educação física, com abordagem crítico superador e crítica emancipatória. E tem o que? A bibliografia e 3 questões que falam das 2 principais abordagens, quer dizer, as 2 que mais caem em concursos públicos voltados para a educação física. Vamos para essa questão agora, né? Preste atenção nessa ideia aqui, vamos lá. Lino Castellani Filho, em seu livro Educação Física no Brasil, a história que não se conta, narra que a Escola Nacional de Educação Física não tinha piscina, quer dizer, hoje é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ok? Né? Que surgiu em 1939, é importante você saber isso. E os estudantes faziam aula de natação no Clube Guanabara. Aponte o motivo pelo qual o estudante Floriano Manhães, olha só, vinha sendo reprovado em natação há algum tempo. A. Porque ele era homossexual e, segundo o Estatuto do Clube Guanabara, homossexuais não podiam nadar na piscina. B. Porque a universidade não era gratuita e os estudantes precisavam pagar para ter aula de natação no Clube Guanabara. C. Porque somente os estudantes com alto rendimento físico poderiam cursar a disciplina, no caso a natação, por questões de segurança. D. Porque ele era negro. Segundo o Estatuto do Clube Guanabara, negros não podiam nadar na piscina. E E. Porque a direção exigia uniforme e o estudante não tinha condições de comprar. Para o vídeo, tenta fazer a questão para que você venha de fato, de verdade, conhecer esse processo histórico se tratando do livro Educação Física no Brasil, a história que não se conta. O nosso gabarito é a letra D. Professor Tiago, por quê? Porque ele era negro e segundo o Estatuto da segundo o Estatuto do Clube da Guanabara, ele não podia fazer. Olha só, a questão aborda a discriminação racial e as práticas de quê? De exclusão que existiam no contexto histórico da educação física naquele período, na década de 30, ok? Especificamente em instituições como o Clube Guanabara. É um tema relevante, por quê? Porque isso faz a gente compreender a dificuldade histórica enfrentada por minorias no acesso à educação e ao esporte. Então, para você ver que nesse período haviam problemas, dificuldades, né? Essa minoria não tinha acesso. E esse aluno, esse estudante, Floriano Manhães, ele não podia usar, olha, preste atenção, isso está no livro do professor Lino Castellani Filho, ele não podia usar a piscina porque o estatuto dizia que negro não podia nadar na piscina. E vamos mais. No Brasil, durante o século XX, a discriminação racial era uma prática comum em diversas instituições. Olha que legal. E a lei, a gente pensa em lei, esse tipo de segregação afetava o acesso aos negros a várias áreas, incluindo a educação e o esporte. Com o passar dos anos, a sociedade começou a reconhecer e a lutar. Perceba que a narrativa da história da educação física trata disso. Por isso o nosso gabarito é a letra D. Esse processo de exclusão acontecia naquele período. Então, para você ver que a questão 1 do livro da professora Carmen Lúcia Soares, desculpa, fala o quê? Da melhoria e regeneração da raça brasileira, quer dizer, a cor branca, regenerar, né? Na número 3, que fala do livro, né, do professor Lino Castellani Filho, Educação Física no Brasil, a história que não se conta, já trata do quê? Já trata da segregação, da discriminação racial que aconteceu dentro da piscina, quer dizer, a Escola Nacional de Educação Física, que hoje é a Universidade Federal a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, não tinha piscina e os alunos iam fazer aula de natação aonde? Né, no Clube Guanabara. E lá não podia entrar negros. O negro não podia nadar na piscina. Gostou, pessoal? Gostou da nossa aula? A gente falou sobre história da educação física em cima das 3 principais biografias que caem em concursos públicos. Deixa um like, deixa um comentário. Isso vai fazer total diferença na sua aprovação. E por último, eu falo com você do nosso curso, o nosso método Bússola da Aprovação, que está na descrição dessa aula. Clica, né? O acesso é vitalício,
né? Você tem 30 dias de garantia, você tem checklink de editais, você tem técnicas de estudo, aluno, você tem a comunidade bússola da aprovação e mais, você aprende a organizar e manter a sua rotina de estudo. Isso faz total diferença na sua aprovação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula no nosso canal Thiago Paulo Concurso. Essa aula é de suma importância. Então, se no seu conteúdo programático está lá alguma dessas 3 biografias, vamos colocar as biografias de novo para que o nosso aluno possa ver. Olha lá, ó. Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, professora Carmen Lúcia Soares. A nossa segunda biografia, O que é Educação, do professor Vitor Marinho de Oliveira. E o terceiro livro, a terceira biografia é Educação Física no Brasil, a história que não se conta, do professor Lino Castellani Filho. Essas 3 não caem, desculpa, elas despencam em concursos públicos voltados para a educação física, seja na esfera municipal, estadual ou também na federal. Pessoal, eu aguardo vocês numa próxima aula, numa live ou no Instagram, né? Com uma caixinha de pergunta ou tampouco lá com um comentário importante ou com uma dica importante. Um forte abraço e vem para lá de dentro. Valeu!